Então é isso, gente. A gente vai bater esse papo agora. Mariano Tavares, que é de Açu, radicado em Mossoró. Igor Fortunato, de Mossoró, radicado em Natal. E eu, Foca, sou barra paraense, barra amazonense, radicado em Natal também. Se misturando, né? Nesse Brasil de misturas, né? E aí, me veio um pouco sobre essa onda de composição, de criação. O que tem a ver com a pessoa, o que tem a ver com o lugar e em que tipo de relação a pessoa e o lugar narra o mundo, né? Que é o que as músicas normalmente fazem, né? Tem isso, assim, é individual, é o lugar e é o mundo, assim, tem esse fit, você acha que tem? Eu acho que tem. Eu acho que tem tudo junto, assim. Pode ser tudo junto, assim, não é uma coisa só. Vai se misturando, assim. Vai se misturando, às vezes eu acho coisas... Você falou que sou de Açu, radicado em Mossoró. Às vezes eu acho coisas nas minhas músicas que isso aqui eu pensei ou eu escrevi inconscientemente a partir da minha infância, da minha origem, entendeu? E na hora eu não sabia, eu nem entendia que era isso, assim. Depois você vai ver que... É uma detectada depois, assim. A sua origem e a sua história tá lá, assim, de alguma forma, assim. Entendi, narrada às vezes diretamente, às vezes mais metaforicamente. Exatamente. E até em relação ao som. Eles não falam isso só em relação à letra, não. Sim. Às vezes eu vejo coisas de coisas que eu ouvia diretamente ou indiretamente quando eu era criança, que aparecem na minha música. Tipo, como se fosse um flash, assim, que aparecem na música. Por mais que eu estude, por mais que eu queira fazer uma coisa rebuscada ou complexa, certas coisas que eu ouvi lá na infância, ou quando eu era adolescente, ou alguma coisa desse tipo, elas aparecem como se fosse do nada. Do nada. Acho que Igor tem uma experiência interessante que ele pode dividir com a gente, que é essa onda do som, né? O Fortunato e os Jovens de Ontem é uma banda de rock, sim, com a formação de baixo, guitarra e bateria. E tem um moço cantando com um sotaque bem carregado, que não esconde o sotaque e tal. E ao mesmo tempo a banda começou a ter sotaque também, assim, né? Como é que foi esse caminho, né, de você... para fazer uma ponte entre o que eu perguntei a Mariano e o que você pode responder, do que eu perguntei a Mariano para essa ponte. Existe essa onda mesmo que eu falei, da pessoa, do lugar e do mundo e tal. E como é que foi essa narração dentro do Fortunato e os Jovens de Ontem? Sim, eu acredito que sim. Nós somos produto das nossas experiências, né? Assim, e o que a gente coloca para o mundo, o que a gente comunica para o mundo é o que a gente tem. A gente ninguém cria. Se alguém disser que está criando alguma coisa, pode ir atrás, que é um grande mentiroso. Ninguém cria nada. Você só reorganiza coisas que você tem aqui dentro. E assim, e a gente cria coisas novas porque a gente está todos os dias tendo novas experiências. No Fortunato é engraçado porque quando eu entrei para a incubadora, as músicas elas tinham sido compostas em épocas muito distintas da minha vida, em lugares. Tinha música que tinha sido composta há muito tempo, eu morava em João Pessoa e era uma outra coisa, eu estava numa viagem de bossa nova, eu ouvi muita bossa nova, então a música tentava ser complexa num lugar de bossa nova enfim, fadada ao fracasso, porque eu não tenho essa verve, essa raiz. Mas assim, quando a gente produz o encontro do Fortunato e Jovens de Ontem no do Sol, as músicas elas tomaram um corpo e uma sonoridade que ela surgiu a partir do encontro mesmo, assim, do choque ali. Daquele choque daquelas pessoas, enfim, das coisas que a gente escutava, das coisas que a gente gostava. Então, assim, as contribuições particulares que cada um deu para essa gravação foram contribuições muito potentes porque eram muito verdadeiras, assim. Era muito... Ana Morena, eu me lembro muito que a Ana Morena chegava para mim todo dia e dizia assim, olha, não vou entregar um baixo Sérgio Groove, não sei o que. Eu dizia, mulher, eu não quero um baixo Sérgio Groove, eu quero o baixo que você tem para dar e tal, enfim. Porque a ideia é essa, cada um dá o que tem. E aí, a partir disso,
é engraçado, porque o processo muda internamente também. Porque a partir do momento que você tem ali um ciclo com 4 pessoas, assim, que você vira uma banda e que você se olha e diz assim, eita, a partir de agora nós somos nós 4. Então, assim, eu começo a compor já pensando na sonoridade. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a minha composição, ela parte da sonoridade, ela parte de que tipo de som eu quero chegar nesse lugar, de que... qual é o caminho que eu acho que é importante construir com a instrumentação que a banda tem, com a voz que a banda tem, com as coisas, as verdades que a banda canta, porque acaba se criando uma nova entidade, né, que é a própria banda. Com essas verdades, o que é que eu quero falar a partir disso, assim, de que forma eu quero falar a partir disso. Então isso me modifica também, assim, esse encontro modifica também as minhas composições, já pensando nas sonoridades, assim. Apesar de ser um cara muito da letra, assim, eu me preocupo às vezes muito mais com a letra do que com a harmonia ou com a melodia, porque eu acho que harmonias e melodias simples, elas já são maravilhosas. A gente não precisa também se debruçar diante. Vou puxar você para trás. Puxa. Sabe por que eu vou puxar você para trás? Você falou um negócio incrível que eu preciso fazer uma ponte. Faça. Você falou que fez uma transformação coletiva dentro da banda quando vocês se conheceram, certo? Nós estamos falando de criação, formas de criação, né? Então, pensa que na plateia tem Jean que faz as músicas sozinho, o brother faz música com Raga Norte, e assim, cada um tem um jeito de fazer música. E aí eu vou querer tentar fazer uma certa ponte entre a criação coletiva de quem está criando dentro de um coletivo e para quem está criando sozinho. Sim. Que não tem ninguém ali com ele para dividir o lance, assim. Aí eu queria conversar com você, porque você estava falando, eu lhe interrompi. Tá, porque, porra, não era para ter interrompido, mas eu não, sem problema. Senão você ia pegar mas eu vou só interromper um pouquinho. O processo de composição é coletivo? Não, o processo de composição não é coletivo, Não, é meu. Tem uma briga gigante sobre isso. O Camarones resolveu isso dando autoria para os 4 que são da banda sempre. Que é assim, até que ponto é realmente sozinho? Né? Ele traz uma música como Redoma, por exemplo, que ele levou a música lá para... e canta. Ele leva para dentro da banda e vem uma coisa super complexa, com riffs super complexos, criados em cima daquela harmonia mais simples. E a composição é mesmo, só digo. Será que é se pensar? Nesse sentido né? Claro que ele a letra, vamos dizer assim. Não, no frigir dos ovos da lei, a composição seria dele. Mas na ética coletiva sensorial da criação com uma banda, no mínimo cada um ali tem uns 15%. Sim. Né? Ele vai ter mais... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando de registro fonográfico, de que tipo de participação influencia diretamente no resultado da música. O Raga Norte indo fazer uma música com o Gabriel Souto, né? A música tá de um jeito, ele chega ali e diz, gente, são esses acordes, é essa letra. Mas olha aqui, ó, pode ser assim, pode ser assado, pode ir pra cima, pode ser pra baixo. Quando você vê, a música já não é mais aquela música que estava fazendo, é outra. Queria pedir a licença de perguntar que tipo de diferença, né, a gente pode detectar entre fazer a música sozinho e fazer a música coletivamente. Você já disse que tem talvez processos de confiança, né? O que é que dispara fazer levar para dentro essa música e ela se transformar em algo que os 4 gostem, assim? Eu faço música como quem toma café da manhã, né? Eu faço música como quem toma café da manhã. Escreve muito, né? Mas não por uma questão de que eu tenha uma capacidade gigantesca de ser compositor. Não, muito pelo contrário, porque eu tenho meus déficits enquanto compositor. Quer treinar. Então eu preciso... Música para mim, composição para mim é treino e exercício. Treino e exercício, assim. Então todos os dias, pelo menos, eu me forço a pegar o caderno, ir lá, escrever uma letra, pegar o violão, fazer isso. Ficou uma bosta. Sabe assim? Olhar para isso e dizer, ficou uma bosta. E aí aqui e acolá vem uma coisa que faz assim, eita, isso aqui... Mas eu acho que o que me motiva hoje a levar músicas, tirá-las do rabisco e transformá-las em música junto com a banda, o que me motiva é quando eu tenho alguma... Eu sou muito da letra.
eu sou muito da letra. Eu sou muito apegado à letra. Para mim, assim, a harmonia, a melodia, a gente pode... Eu profano muito facilmente a melodia e a harmonia, mas a poética da letra eu fico... Você bate o pé. Eu bato o pé. Eu bato o pé, assim, na poética da letra, porque é o meu... assim, eu acho que é o meu lugar, enquanto voz, é o meu lugar de defender. Dentro da banda, meu lugar de defender é o lugar de defender a poética, a poesia, assim. Mas é isso, eu acho. Não, eu acho que eu já vou por um outro lado, assim, já por um outro caminho. Eu preciso eu não faço isso o tempo todo, e eu acho que eu preciso de certos estímulos para me sentir fazendo uma canção ou escrevendo música. Eu preciso que alguém me peça, ou que eu mesmo me sinta que chegou, ou sinta que chegou a hora de fazer um disco, ou de fazer alguma coisa, ou de... Eu não faço isso o tempo inteiro, todos os dias, Pra você não é um exercício, é mais um espasmo criativo ali, alguma coisa assim. Eu acho que eu preciso de certos estímulos, ou entender que chegou a hora que eu quero dizer alguma coisa, que eu quero fazer um disco, ou que eu quero fazer uma apresentação nova, ou que eu quero falar alguma coisa para as pessoas, me expressar de alguma forma, ou eu preciso de um estímulo involuntário, um estímulo externo que alguma coisa aconteça que me provoque, assim, fazer uma música, entendeu? Agora, no meu caso também, muitas músicas saem do nada. Eu não me sentei para fazer. Eu não me sentei para fazer uma música. Eu não tô com papel na mão. Eu não tô com violão na mão. Eu não tô com nada assim. E me chega É o download que eu digo. E já chega com tudo, com assunto, com a melodia, com a harmonia, com tudo. É um santo, é um negócio. Acontece comigo também, Mariana. Acontece comigo também, assim, às vezes eu tô deitado já pra dormir, eu faço, se eu não anotar eu perco. E aí desce o negócio. E muitas vezes eu perco, se eu não anotar eu perco. Né? Às vezes, assim, eu já pensei, hoje em dia eu já sei que não é bem assim, mas teve uma época que eu pensava que as melhores músicas que eu fiz, elas nasceram assim. Sim, também acho. Que elas chegaram do nada, assim. Vou falar uma experiência eu própria. tenho uma música, fazer um adendo do que você estava falando, de perder, eu fui assaltado em Curitiba, no meio de um festival, e aí levaram meu celular. E aí, ok, quando eu chego em Natal, eu já desci direto para um ensaio com o Foca, e o Foca olhou para mim e fez, amigo, que merda, né? Eu tô triste por conta das músicas que estavam gravadas só naquele lugar, porque tinha muita letra, tinha muita poesia, tinha muita coisa ali que estava gravada só naquele lugar, que eu não tinha colocado em nuvem nenhuma, e que eu perdeu-se no tempo, assim, aí. Sei lá se arqueólogos encontrarão algum dia. Mas assim, acontece isso, mas por exemplo, comigo já aconteceu também de a gente tava precisando, a gente tava sentindo a necessidade de aumentar o tempo de show da banda, e aí a gente não queria mais estar fazendo cover, a gente tem um cover muito bom, aí para estar gastando tempo para construir outro cover é melhor gastar tempo montando uma música da banda e tal. E aí eu disse assim, eu falei eu cheguei pra Morena e disse, eu acho que a gente precisa de uma música mais sensual, sabe, assim, a gente fala, é uma banda que fala sobre amor, que fala sobre relações, enfim, até agora, por enquanto, pelo menos, e aí eu me sentei, eu disse, cara, a gente precisa de uma música sensual, e assim, eu me sentei com isso na cabeça, a gente precisa de uma música sensual, E essa veio um download, assim, nessa de ficar jogando pro universo, eu preciso dessa música sensual, aconteceu também de vir um download, e foi interessante, porque quando eu cheguei pra banda, quando a gente chegou pra montar essa música, a gente tava montando e os meninos ficavam assim, Ives na bateria ele fazia assim, não, mas eu preciso de uma bateria mais sensual também pra essa música e tal. E é tanto que quando a gente conseguiu montar toda, que a gente olhou e a namorada fez, essa ficou sensual. Essa ficou sensual. Porque de fato, assim, a gente tava com a gente tinha colocado esse imaginário poético da sensualidade dentro das nossas cabeças. Eu acho que isso também vai estimulando internamente para que você... E aí vem o downloading, com uma letra um pouco mais picante, vem Deixa eu fazer um outro adendo sobre um assunto que Mariano falou, que é o seguinte, quando você está criando, muitas vezes você não está criando, você está só
retroalimentando coisas que você ouviu, né? Então, muitas vezes você pensa numa harmonia, numa música, não sei o quê, porque ela já existe. Você está no seu subconsciente ali, achando que aquilo é inédito. Você sabe que eu morro de medo disso, né? Pois é, achando que aquilo é inédito. Mas você e não sabia fica... que isso é o truque do sertanejo? Não, eu fico imaginando a experiência de Jean, por exemplo, que é um cara que tá no blues, né? Tem gente que fala que o blues acabou no Robert Johnson, né? Que depois do Robert Johnson não teve mais blues. Na verdade, os Bambas todos passam por isso, né? O Bob Marley, depois dele não teve mais reggae. O Aldo Senna me disse, o Aldo Senna é um guitarrista da guitarrada paraense, e ele me disse que a guitarrada acabou no primeiro disco do Vieira. Que o Vieira gastou toda a guitarrada no primeiro disco dele, que depois daquilo as pessoas só replicaram o que o Vieira tinha feito. E eu fui na casa do Vieira, entrevistei os filhos do Vieira, bati foto com um dos discos e tal, e botei o primeiro disco do Vieira pra ouvir, que eu não tinha ouvido ainda. Ele botou pra mim o vinil. Foi no processo da guitarrista? Foi, do filme. E o Aldo Senna tem razão, assim. Meio tem razão. Depois daquilo, a galera foi replicando uma onda, né, que você consegue identificar rapidamente, né? Rapidamente você identifica, né? O jeito, o formato. Na hora que começa Lagados, você fala guitarrada, né? Quando começa Lagados do Paralamas, você fala, beleza, ele foi no Caribe e tal, mas isso é guitarrada paraense. Por causa do timbre, por causa do jeito que ele toca, por causa dos acentos da guitarra e tudo mais. E a guitarrada, ela tem uma característica que é, você lembra do slap, você lembra do que está sendo tocado. Então, quando começa Lagados, você lembra do quê? Já vira um riff imediato. A guitarrada é um riff eterno, você vai lembrando. Então, tem essas questões, o download, por exemplo, ele é sempre bom ficar esperto no download, porque ele pode ser uma armadilha também, né? Sim. Eu, por exemplo, no meu processo de composição, eu sou o songwriter mais escondido de Natal. Eu tenho quase 400 músicas e muita gente, a maioria das pessoas pensa que eu nunca escrevi uma música na vida. Porque eu estou tão envolvido com outras partes da cultura, que essa parte do songwriter, do qual eu tenho 2 amigos queridos com os quais a gente já fez coisas junto, é uma parte que me deixa muito excitado, assim. Eu fico muito, caralho, fazer música pra mim. Hoje talvez seja a melhor hora da, como diria a melhor hora da praia, né? Como diria a Nação Zumbi, a galera. Então, pra mim, eu costumo anotar pensatas. Eu não sei se vocês... Eu estava conversando com Badu Moraes, que é uma atriz de Natal, morando em São Paulo, porque me veio uma vontade de gravar ela. Em algum momento eu acho que ela tem força narrativa no Instagram, e acho que a voz dela é super bonita e tal, e eu mandei uma mensagem para ela, bora gravar? Eu sonho com esse convite há 10 anos, é muito doido, né? A menina tá do meu lado, mora em Parnamirim, e falou, eu sonho com esse convite há 10 anos, faz 10 anos que eu espero você me chamar para fazer alguma coisa com o do Sol. Eu fiquei, primeiro, muito feliz, e depois a gente descobriu vários feats, assim, várias coisas, né? E aí ela disse, eu sou a pessoa mais fofa que você conhece, mas o facão tá escondido atrás do... E a mais chata que eu já trabalhei com ela também. O facão tá escondido por aqui, Você vai ó. assistir isso, Badu? Na hora que o cara chuta o meu carro, que ele estoura, eu já puxo o facão pra me defender. Aí eu falei, eu citei uma frase pra ela que eu disse, pode ser, que ela podia ser o céu da pessoa ou o pior inferno, a pessoa que escolha. Na hora que eu falei isso, eu anotei que ela podia ser o céu e o pior inferno da pessoa e que ele escolha o que ela seria. Aí eu disse, isso aqui é a nossa primeira música. Sim. É a pensata da primeira música que a gente vai fazer pro seu trabalho. Porque a ideia com o Badu é que eu me envolva na composição, nem que seja com ela ou com outras pessoas, e crie músicas para ela. Ela não é compositora, ela é intérprete, por hora. A ideia é que o estalo bote ela para também ser compositora. E ela é bem capaz. Mas a gente teve até, assim, dessa coisa das músicas que vão surgindo, assim. A gente tem uma história da primeira música que a gente fez junto, né, Foca? Sim. Que foi meio que essa música foi uma celebração do encontro da banda, assim, que é Autorretrato. Só para um parêntese, a gente não se conhecia, né? Sim.
Quando o Igor mandou mensagem pra mim, eu tinha visto o Igor uma vez, aqui em Mossoró, No Rebuliço. num show de Micael, no Rebuliço. A gente, obviamente... Foi. Foi, na verdade assim, Igor, uma figura histriônica, né, assim, Só que do teatro, né? bonito, histriônico e tal, eu já tinha visto ele em vários lugares, mas, e ele obviamente sabia quem eu era, o que eu fazia, eu sabia o que ele fazia, mas eu nunca tinha, A gente nunca tem conversado. no né? máximo, e aí, tudo bem, beleza? Conheci você no meu bar, né? Sim. No bar, no Deu. Sim, sim. E aí, Igor, no meio da pandemia, passado, sei lá, 6 meses que eu tinha vindo aqui em Mossoró, ele teve as caras de mandar uma mensagem, pegou meu zap com alguém e falou, mano, eu tenho um monte de música aqui e eu não sei o que eu faço com ela. Ele falou coisas incríveis. Eu não sei se eu tenho nem sequer talento pra cantar. Eu já sabia que ele cantava, fazia shows em boteco, cantava artistas, cantava Caetano, cantava não sei o quê. Sabia? Aí, quando eu escutei as músicas, eu falei, mano, assim, tem um produto... Falando do ponto de vista, né, saindo um pouco da coisa mais romantizada e a coisa mais prática, eu falei, mano, tem um produto, tem uma coisa nas suas músicas muito boa. Eu acho que você devia levar isso à frente. Você quer levar à frente? Vamos tentar possibilidades? Aí a gente começou, aí pronto, começou. Terminou que eu dei o nome, Da banda. Fortunato e os Jovens de Ontem, foi eu que sugeri. Eles não queriam de jeito algum. E eu disse, por favor, deixem esse nome. Por favor, Gente, odiou de cara. deixem esse nome. Vocês vão me agradecer depois. Não tinha outras opções. Tinha porque opções ele piores. Ele chegou com o Fortunato e os Jovens de Ontem e a gente fez, não! E aí Só que ficou ninguém nisso. conseguiu botar mais outra. Só que a gente... E aí foi ficando, e era tipo assim, faltava pouco tempo pra gente lançar o disco. Nome, né? A gente precisava da capa do CD, a capa do CD estava pronta e aí não tinha o nome da banda. Aí Thalita me liga, que é a produtora, Thalita me liga e faz assim, Igor, eu preciso que vocês definam o nome da banda de vocês hoje. Porque, tipo assim, se não Já for tem o hoje, nome. a banda não vai sair. Eu falei, mulher, bota Fortunato e o Jovem de Ontem, qualquer coisa depois a gente muda. Não, só complementando a história, vocês entenderem como é que é o processo criativo do começo, assim, né? Esse é um bom exemplo. Igor, que é ator, quer cantar. Eu já dei, assim, 10 porradas nele na primeira coisa. Falei, tu é ator, mano, tu não canta. Primeira coisa, tirar o ator do cantor. Já vamos fazer logo isso. Aí ele já ficou meio chocado, assim, já fica meio... Eu achei que ia ter diretor só no teatro. A vida na música também não é mole. Vai ter gente lhe dizendo o que fazer. Que na verdade eu expliquei pra ele. Falei, pô, eu tenho 25 anos nisso, cara. Muito possivelmente eu não vou deixar você dar as 200 topadas que eu dei. Você vai dar só umas 50. Você não precisa dar 100 das 200. Então, ó, levanta o pezinho aqui. Aqui, ó, vai aparecer um negócio assim. Você levanta o pé de novo, que vai dar certo. Lá na frente você vai dar uma topada sozinho, tá tudo bem. Entendeu? Aí, pra evitar as topadas, eu fui explicar pra ele. Falei, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um ator cantando. Você gosta disso aqui? Não. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um cantor que atua. Você gosta disso aqui? Gosto. Então vamos aqui. Né? Vamos pegar... É isso, era uma pessoa vinda do teatro que ia cantar uma coisa dele. Porque pra cantar uma coisa de outra pessoa, você liga o botão do ator e canta. Botou ali, ó, ligou o botão do ator, até entona, se bobear. Até umas entonadinhas pra aparecer um pouco mais. A gente vê muito isso, né? Essas bandas que são tributos, né? Que a galera se veste igual e tal. Eu acho incrível, a galera clona de um jeito foda, assim. Eu admiro até. Acho que eu nunca fui num show desse, na real. Mas admiro o cara, porra. A própria preparação para o teatro musical, que foi uma coisa que eu fiz um pouco na minha vida, assim. Leva pra esse lado. Leva para um lugar que é tipo assim, a música ela não tá, porque a música ela não tá ali enquanto linguagem principal, né? Ela tá enquanto ferramenta de uma linguagem. Só para terminar o processo de montagem do Fortunato, eu perguntei a ele, me mande 3, 4 discos que você acha que a gente pode soar. E eu, ao mesmo tempo, também mandei para ele coisas. E tinha um fit entre o que eu achava que as músicas poderiam ser e como ele, do jeito que ele gostava. E aí veio os Jovens de Ontem, que é Ivisana e Tiago Andrade, que já tinham vindo de trio do Tal Migadelha, né? Tinham se encontrado no Tal Migadelha, gravado um disco foda, gravado coisas com Ana e tal. Falei, cara, esses 3... são perfeitos que você quer gravar, porque vai deixar a sua música na linha de frente, na minha cabeça.
a palavra é a melhor coisa do Fortunato, a banda vem depois. Isso para gravar o primeiro disco. Agora é o Fortunato e os Jovens de Ontem, já mudou, como ele falou. Né? Já está tudo meio no lugar. Naquela época era Fortunato defendendo as músicas dele com uma banda. Né? Então eu pedi coisas bizarras. Por exemplo, se vocês ouvirem um disco, e por favor ouçam, assim, até para poder puxar um fio do que está lá, eu pedi para Thiago, eu não quero overdub de guitarra. Se você entrar num solo, você tem que fazer um solo que não precise de base. Eu não quero que tenha uma base e um solo de guitarra. Se você entrar no solo, você vai entrar sozinho. Então, o baixo precisa entender essa linguagem. Você me disse isso quando vocês estavam gravando o disco. Você lembra? Pois é. Por que eu fiz isso? Eu conversava com ele quando vocês estavam gravando. Por que eu tomei essa decisão estética para o disco? Porque na hora que Fortunato estivesse cantando, ele está cantando sem ninguém fazer uma virada em cima de uma frase interessante, botar um riff em cima de uma coisa que está acontecendo na letra, de uma ideia sendo dada. E é engraçado isso, Foca, porque também esse processo é um dos gatilhos para a mudança da composição na minha cabeça. Porque, por exemplo, se você pega o primeiro single que a gente lançou pós esse processo, é um single que a letra ela diz muita coisa, mas se você pegar a letra, ela tem um elemento percussivo em si. Já está silabando com a banda. Ela já está meio que se misturando, porque eu já parei para dizer assim, ok, então se eu tenho esse vácuo é meu, eu vou para Jackson do Pandeiro. Eu vou lá em Jackson do Pandeiro, pegar minha referência aqui, para fazer o que ele fazia com as letras, que era construir silabicamente uma coisa que ficasse sonora, e aí eu fui viajando nessa coisa da construção silábica, de como a construção silábica poderia ser uma percussão vocal ali naquele meio, enfim. Porque eu já sabia qual era a linguagem que a gente ia desenvolver. Então, assim, essa direção artística que Foca faz no primeiro disco da gente também foi muito importante para a continuação de como para os caminhos de composição da banda. Então, uma coisa que eu quero perguntar, Mariano, sobre... Gente, tá aberto para perguntas, viu? O tempo inteiro. Não precisa parar no final. A gente vai... É uma conversa, vocês já notaram, né? Então, fiquem à vontade. Quem tiver alguma dúvida sobre um assunto específico, pode intervir. Mariano, uma coisa que assim, o seu som, ele é o oposto de Mossoró. Né? Ele parece ser uma coisa completamente antagônica a Mossoró. Ele é soturno, ele é madruguento, ele é reflexivo e ele é profundo. E antissolar. É isso. Madruguento, né? Eu já dei uma frase para antissolar bem nordestina, madruguento, né? E a gente, ao mesmo tempo, disse no começo que o lugar, a vivência cria, né? Mas você foi um cara que morou na gringa, morou fora, viu coisas, que era o ponto que eu queria chegar pra gente esticar essa conversa para um outro lugar. Ver coisas muda o jogo? Muda o game? Muda porque são também experiência, né? E quando eu digo experiência da infância, por mais que a minha infância, por exemplo, tenha sido numa cidade como a Sul, a minha formação até a adolescência, até eu ir para a gringa, como você diz, foi até depois da adolescência, assim, já entrando na fase adulta. A minha experiência foi toda lá. Mas já tem uma coisa do lugar, porque já lá o tipo de música que eu ouvia e a música que me interessava não era exatamente uma música que cabia lá, assim, sabe? Entendi. Era uma música já mais soturna, como você diz, mais qual foi o termo que você usou? Madruguento. Mais madruguenta. Mais madruguenta, assim, sabe? Mesmo o meu interesse por rock, assim, e por uma música mais potente, assim, sempre foi pelo lado mais reflexivo e noturno e soturno. Se vai ouvir o Rolling Stones e o Nick Cave, melhor ouvir o Nick Cave, É melhor o né? Nick Cave, Entendi. é isso. Sempre foi assim. Sabe? E aí
Desde a infância eu já tinha Esse caminho. E isso é parte da experiência no próprio lugar onde você já está, sabe? É uma coisa sobre a qual você não tem muito... Fazer música, pra mim, pelo menos, é uma coisa sobre a qual você não tem muito controle, assim. Também acho que tem. Escrever canção é uma coisa sobre a qual... Eu acho que você vai se tornando mais seguro. E você pode ir moldando, né, para chegar mais ou menos onde Mas ter controle. Mas ter controle total sobre quem você é como escritor, como compositor e como... por exemplo, muita gente, só um exemplo, muita gente gosta de me ver como você não tem controle sobre como as pessoas lhe veem também. E como você se vê. Às vezes isso é antagônico, assim. Muita gente gosta de me ver principalmente como uma pessoa que escreve letras. Não sei porque eu escrevo umas letras pesadonas, assim e tal. Mas eu já me vejo o contrário, eu já me vejo mais como um melodista antes do letrista, assim, sabe? Então a gente não tem muito controle. E essa questão da música, pra mim, do som, é o que me leva para esse lugar que você está descrevendo aí. Sempre é o som que me leva para esse lugar do noturno, do pesado, do mais menos solar, do mais escuro, e sempre foi assim, mesmo tendo passado a minha infância e adolescência toda numa cidade como a Sul, sabe? Entendi. Eu tava... você quer complementar? Não, eu lembro, essa história que você falou aí dos Stones e Nick Cave. Nick Cave. Eu lembro que eu sempre fui fissurado por discos e eu adorava comprar discos. Tinha uma loja de discos lá, a gente não era hoje que você tem o Spotify, né? A gente estava falando sobre isso. Sim. Você tinha que escolher aquele disco que você ia Disco do mês. É o disco do mês. Eu só passava o mês pensando em comprar um disco pesado, assim, sabe? Eu chegava aquela hora de comprar o disco, eu ia para uma coisa, sabe? Mas quer fosse música brasileira ou quer fosse música estrangeira, era sempre uma coisa um pouco mais... É engraçado isso, porque também eu acho que pelo o meu histórico antes do Fortunato e os Jovens de Ontem, as pessoas me viam num lugar muito tropical. Porque eu fazia shows, assim, quando eu fazia shows era cantando Caetano Veloso, era cantando, só que as pessoas não sabiam que Baile o que de carnaval. mas as pessoas não sabiam que o que eu gostava de Caetano Veloso era a parte rock, sabe, assim, Era ou o que C. eu passei a infância ouvindo Cássia Eller, tipo assim, era a coisa que eu mais ouvia era Cássia Eller, era esse lugar, assim, do tipo, era Cazuza, Cássia Eller, enfim, outros ritmos, que era o que aceitava, porque também a mãe não deixava ouvir Rolling Stones, não me deixava ouvir, porque ela dizia que isso aí é rock do demônio. Isso aí é Rock do diabo. Rock do diabo. Aí Bom eu não demais, podia, gente. não. Mas é engraçado isso, assim. E aí depois, quando eu venho com o meu trabalho, assim, trazendo um lugar mais rock, as pessoas fazem, é legal, assim, ficou muito você. Eu digo, mas é porque eu canção. Era isso. E quem estranha fala, tá muito bem gravado, né? Tá muito bem gravado. Foi... Eu tenho curiosidade para saber o que as pessoas vão... o clichê precisa acabar, né? A gente, se puder acabar o clichê inteiro, é melhor. A parte da composição. O ideal é que você crie alguma coisa que não seja clichê por causa do impacto, né? O clichê é sempre uma repetição em que você está fazendo aquilo, mas que já tem alguém fazendo. Você vai dividir aquele espaço com alguém que está fazendo. Como o Igor falou, não é exatamente uma novidade, mas você pode dar um upzinho. Das minhas 400 canções, pelo menos 390 deve ser clichê. Eu estou falando uma coisa que eu quero fugir, mas que não é muito fácil, né? Quando a gente vai ouvir uma música, por exemplo, eu já acho... As que fez comigo. Eu já acho que o Fortunato já foge mais do clichê, assim. Ele é um cara que consegue ter um mapa mental das músicas dele interessante. Apesar dele ter clichês dentro do mapa mental dele. Sim. Ele adora brincar com metáforas que já existem. Ele pensa que me engana, mas não me engana não. Eu já sei exatamente como ele vai... Quando ele vai me mandar uma coisa, eu já sei o que... Pra onde... Mas eu gosto de brincar com metáforas, assim, com metáforas que já existem. E mudar, tem pelo menos, mudar o sentido delas. Tem pelo assim. menos 5 em músicas suas desse esquema.
Mas o que eu queria falar é que vai acontecer agora o do Sol Incubadora, né? Vão ser lançados 5 discos de artistas do interior do RN dentro desse projeto que a gente está aqui. Além dos shows e dos papos e tal, tem 5 discos. E as pessoas não fazem a menor ideia do que vai ser lançado. Porque elas pensam que, como é no do Sol Interior, né, o clichê do interior é o clichê sertanejo, né, de repente de uma coisa mais bucólica. Na pisadinha. A pisadinha já é um segundo lugar, na real, mas assim, a memória afetiva das pessoas com relação ao interior do Nordeste está ligada a isso. A tradições, Então a dupla de violão ao bucólico, aos violeiros, ao coco, né? Tá ligada principalmente no sertão nordestino dessa parte aqui da gente, né? Onde a cultura a cultura popular é muito forte, né? Que em Mossoró, por exemplo, é fortíssimo, né? No Seridó é fortíssimo e tal. Aí vai sair um Nocai, gravaram 5 músicas, 1 hora de disco, tem 5 músicas. Cada música tem 10 minutos, num doom infinito, que não acaba nunca. Vai sair um disco gravado em Londres, feito em Mossoró, de Mariano Tavares, com 5 músicas das mais soturnas que vocês podem imaginar. Tá legal. Me deu uma música para eu tentar produzir, eu deixei ela ainda mais soturna. É o meu disco mais soturno. Mais estranha ainda mais. Me lembrou ali Recanto Escuro de Gal, aquela música. Me lembrou muito. Eu quando escuto Mariano, eu já tive a sorte de ir em Manchester, em Londres e em Liverpool tocando com Camarões. Eu não consigo tirar a música dele de lá, assim. É uma música muito enraizada lá. Primeiro porque o inglês dele é de lá, né? Então ele termina falando de um jeito, quando canta em inglês, obviamente, tem música em português também, mas ele me leva pra lá e as referências dele, ele de certo modo me admira um pouco porque eu meio adivinho as referências dele. Sempre. Mas nós somos contemporâneos, o que ele ouviu, se eu falar de Silks and the Benches, Bauhaus, sei lá, Sister of Mercy, isso aí nada vai ser novidade pra ele, ele vai dizer, Era o que eu vi. eu ouvi isso aí, você não, Echo in the Bunnymen, sei lá, isso aí você não vai me pegar, eu já ouvi. Quando eu escuto ele, eu escuto esse tipo de referência. Né? Então, assim, é um do Sol Incubadora em que a gente está mostrando que o interior é o mundo também. Né? E vai ter também músicas mais regionalizadas. Daí Nunes vai gravar, possivelmente vai levar um pouco para esse lado. Né? Acho que dá seguimento ao que ela fez no Coisa Luz maravilhoso, né? Que é um misto de nordestinidade com a voz feminista, mais que feminina. Né? Feminista em primeiro lugar, ali, muito foda. E era sobre isso que eu queria, acho que meio para encerrar o assunto, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, sobre cor, sobre gênero, sobre condição, né? A gente hoje está vivendo um processo que as pessoas estão entendendo que elas têm Igor no carro. Eu tenho TDAH, pô, eu não vou me lembrar. Ou eu sou distraído. Então, as pessoas estão se reconhecendo nas capacidades e incapacidades delas, que o mundo evoluiu e as coisas, né, o conhecimento evoluiu, e você vai se entendendo um pouco melhor, né? Tem as condições do próprio gênero, né? Se é LGBTQIAP+, se você é super preto e quer levar isso pra música, se você tem uma carga... Eu, por exemplo, tenho uma carga muito nordestina. Eu tenho feito uma proteção nordestina, as coisas que eu faço, assim, eu gosto de ser nordestino, apesar de ser amazonense. Mas eu lancei um disco chamado Nordeste Forte, agora recentemente com a Ferve. Eu gosto desse tipo de energia. E também tenho pedido às pessoas que tenham respeito com gente mais velha. Estou fazendo 50 anos e a gente já vê gente de 20 achando que a gente não presta mais. Não presta mais o caralho. Entendeu? A gente precisa responder à altura. Gente que acha que, né, que o que está rolando ali na idade dela é o que eu amo, inclusive, mas que tem certas proteções que a gente precisa precisa fazer. Isso importa na música de vocês? Quando vocês estão criando, isso tem algum tipo de impacto, o impacto para a cena, né? Eu quero cantar para a cena LGBTQIA+, eu quero narrar para pretos, para pessoas com
com A, com B, com C, com determinadas condições, eu gostaria de cantar e ser reconhecido como um songwriter do Nordeste brasileiro. Assim, eu gosto desse recorte, né? Por mais que eu faça rock, que eu faça qualquer coisa, isso para mim está em primeiro lugar. Vocês têm um pouco disso, assim, começando com você? Nisso especificamente que você falou, eu não penso assim. Eu não tenho geralmente eu não tenho um alvo assim. Eu não penso, eu quero cantar para esse grupo ou para aquele grupo. Eu geralmente penso como é que eu gostaria de que a minha música chegasse para quem quer que seja. Eu gosto de me ver e queria ser visto como um compositor, um songwriter. Sim. Né? Tudo que eu fiz em relação a música até hoje, acho que fica claro também, quem ouve minha música dá para enxergar isso. Mesmo porque eu acompanho tudo no violão, assim, depois é que os outros elementos vão se... Mas eu não tenho um foco, assim, ou um grupo específico para quem eu gostaria. Não pensa na hora da criação disso. Não. Porque tá rolando, né? Assim, Tá. Pablo Vittar, né, que já canta sabendo que é o nicho, né? Tá. Black Pantera, banda de Sim. rock de preto, já canta pro nicho. Fala no show, assim, se você for, né, se estiver incomodando o paleta, pode pegar o beco, vai embora, a gente não quer tu aqui. Né? Eles são bem radicais nisso, assim. Né? E pra você, Igor, tem algum tipo desse sentimento? Foca. Não, assim, eu sou um cara negro, gay, nordestino, enfim, é o que eu sou. Isso aí não tem como tirar de mim, é o que eu sou. E as minhas músicas, eu faço canções assim, eu escrevo, até hoje, pelo menos, né, no meu trabalho, eu escrevo canções de amor. Óbvio, se eu escrevo sobre minhas coisas, obviamente são músicas LGBTs, porque elas são relações que falam de relações de um homem para o outro. É tanto que todos os pronomes da minha canção, elas são ditos. Eu não digo ela era bonita, eu digo ele era bonito, ele era meu amor, ele era... Quando eu escrevo é isso, assim. Mas eu não Mas me você não preocupo, pensa no símbolo, não mas pensa eu no não me símbolo. preocupo em ser esse símbolo, assim. Inclusive é engraçado porque você sabe disso. Atinge muito mais as mulheres do que os LGBT na banda. Termina um show, eu tenho que sair correndo, porque Uma fila de meninos. Espontâneo, né? Tem a piada de que ele vai... só recebo cantado de mulher no show. Tem- Aí eu digo, porra, eu vou ter que entrar agora. Eu fiz no Mada, eu vesti um figurino assim que era nem Mato Grosso e subi no palco pra cantar. Terminou, a menina fez assim, amei seu show, mas só achei o figurino que não cabe muito pra você. Ai. Mas eu não me preocupo com quem eu vou atingir, não. Muito pelo contrário, eu gostaria de atingir pessoas que não seriam atingidas pelo meu trabalho naturalmente, aquilo que eu estava falando, assim. Eu me preocupo com essas pessoas um pouco. Eu tento ser um pouco mais... Eu acho que a minha estratégia de dialogar sobre esses assuntos é primeiro conquistar. Eu quero conquistar você, depois de você conquistar que você fica... Porque a gente é tanta coisa aí na nossa vida, claro que é necessário a gente ter cada vez mais espaço para que a gente seja quem a gente quer ser, mas assim, eu particularmente, se for para tentar atrair alguém para a minha realidade, eu prefiro atrair pelo afeto. Venha porque quer ficar ou porque gosta. Não porque eu estou impondo uma bandeira. É meu jeito de enfrentar o mundo. Entendi. Tem uma coisa pra gente fechar aqui, que faltou no assunto, assim, que... E aí depois, é isso. Eu vou precisar me retirar, porque eu tenho uma entrevista agora, inclusive. Você vai ficar mais 5 minutos. É rápido. Por favor. Temos o vídeo aqui, ó. Dá um tchauzinho aí pro vídeo. Gente, é o seguinte, toda vez que fala em composição, em escrita, em caneta, em música e tal, tem essa coisa. O cara é um gênio. Esse é um gênio. Ele tem o dom. Ele é isso, ela é aquilo. Né? Sobre genialidade na arte, assim. Eu discordo frontalmente que a genialidade é casual. Ela parece com uma pessoa e ela é uma condição. Como a pessoa tem depressão, ela é genial. Sabe? Uma condição. Né? Eu acho essa ideia uma ideia romantizada primeiro, né?
e uma grande amiga minha chamada Clotilde Tavares, mãe da minha sócia, uma creator, né, uma pessoa que escreve todos os dias, tem vários livros, uma pensadora da cultura, uma pessoa importantíssima para a cena da cidade chamada Clotilde Tavares. Do estado, né? Me disse: o melhor amigo do artista é a lata do lixo. Ou seja, o melhor amigo do artista é o exercício diário, né? É você saber se editar, né? Saber ter... E Alfredo, tudo bom? Saber se editar, saber que o que você está fazendo ali não está realmente pronto, ou está realmente pronto. Saber misturar a sua música com a comunidade, ou seja, saber que você pode fazer uma parte da coisa bem feita e dar para alguém melhorar a sua primeira ideia, né? É o meu caso, por exemplo. Eu tenho nos últimos 10 anos eu fiz 3 músicas sozinho. Não, mais 10. Mas eu fiz 100 músicas com outras pessoas. Assim, eu aprendi que as minhas músicas melhoram quando elas saem do meu lugar e vai para o lugar de quem eu escolho fazer. Às vezes, até na cantada, na hora de cantar uma música que já foi composta, a pessoa melhora a minha música, a minha composição. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso. Se o melhor amigo do artista é a lata do lixo, né, em que você faz o exercício, ou se realmente é um dom que você tem e que ninguém lhe tira e que apareceu do nada, sei lá, que nem um dente que cresce. O que vocês acham? Eu acho que não é um dom. O dom talvez exista, mas existe mais uma inclinação ou uma facilidade para certas coisas. Agora, Claro. O exercício diário talvez seja a coisa mais importante. É por isso que eu faço exercício todo Igor dia. eu não faço, mas Igor estava falando da questão de escrever todos os dias. Isso. Eu não escrevo todos os dias, mas Sim. eu ando sempre com um caderninho na minha mochila. Também. De certo modo, você não está escrevendo, mas está Mas pensando. você tá pronto. Você tá O pronto. caderno está lá. As pessoas me dão cadernetinha de presente, assim, Eu não posso entrar em uma livraria. Elas já sabem que eu ando com o caderno na bolsa, assim, entende? Embora eu não escreva todos os dias como você e como eu sei que você também escreve todos os dias. Mas eu já ando com... Eu acho que o exercício talvez seja a coisa... O que forma você, assim, enquanto... E eu acho que o exercício, ele não tá, para mim, pelo menos, enquanto composição, o exercício, ele não passa só, unicamente, pela escrita. Sim. Porque, por exemplo, assim, eu procuro consumir muita poesia, então, assim, eu tenho lido cada vez mais poesia, porque eu acho que a forma como as outras pessoas também escrevem as suas poéticas, a forma como elas encaixam as palavras, para mim eu gosto de estudar ali como a sonoridade dessas palavras encaixadas ali estão dizendo alguma coisa e tal. E é engraçado porque eu já tinha antes de compor para música, eu já tinha isso no teatro, assim, eu ficava ouvindo um texto de um ator dizendo um texto em cena e eu ficava dizendo, caralho, como é bonita essa dramaturgia. Às vezes não é nem complexa, é só a forma como o autor ou como o ator organiza a distribuição das palavras, como elas se encaixam. Isso é bonito, assim. Mas eu acho que essa pesquisa constante de estar ouvindo e de estar lendo e de estar enxergando o mundo ao seu redor, as poéticas possíveis que estão ao seu redor, eu acho que isso também é um exercício. Tem uma coisa que em mim não para, isso aí é certo. O tempo todo eu estou pensando em música. Sim. O tempo inteiro. Mesmo que eu não esteja fazendo, o tempo todo eu estou pensando em música. Agora, tem só um exemplo pra gente, já que você tocou nesse assunto, o meu disco antes desse disco que vai sair agora, foi lançado no dia 13 de março de 2020, ou seja, 3 dias antes da pandemia, de tudo fechar. Aquilo me deixou muito mal, assim. Não sei nem explicar, mas esse negócio me deixou muito mal. Essa criatura aqui foi quem me tirou de dentro de uma rede depressiva. Porque ele me chamou para fazer umas coisas e de lá para cá parece que a gente não parou de fazer nada, assim. Você me inventando alguma coisa ou outra. Quando eu quero me aquietar, ele... Né? Aí eu acho que essa história de estar fazendo
de estar pensando, ou de estar fazendo, ou de... Mesmo nada que não seja o concreto, mesmo que você não tenha um disco para sair, ou mesmo Sim. que você não esteja dentro do estúdio gravando, mas a cabeça está o tempo todo pensando, ou inventando, ou atento para o que pode... Porque minha música também vem muito disso, assim, dos atritos, assim. Por isso que eu enxergo Mossoró na minha música também, eu enxergo Açu na minha música, eu enxergo Natal, morei mais de 10 anos lá também, na minha música. Apesar das pessoas não enxergarem. Então eu acho que está fazendo e está olhando para as coisas. O pássaro que bica e o pássaro que vem. Está olhando o voo, você está voando. Tem um exercício, quando eu falei sobre, lá atrás, né, para encerrar aqui, amarrar, né, a corda final, a gente pode chegar à conclusão de que a criação está muito ligada primeiro à observação, né? Observar tudo, né? Eu tenho umas músicas, tem compositores que escrevem sobre o nada de uma forma absolutamente genial. Assim. O cara escreve sobre uma régua de medida que é absolutamente genial, assim. Que é o poder de observação dessas pessoas está muito aguçado, né? Então acho que criar, compor uma música está muito ligada à observação, né? E uma outra conclusão que a gente pode chegar é que se exercitar, que não necessariamente é estar escrevendo, ou estar com violão, ou estar... Não sei se vocês sabem, eu não toco um acorde. 0, eu não sei tocar nada. Nada. Tudo que eu toco, que eu gravo, eu só gravo pelo ouvido e eu não sei montar os acordes, eu só sei que ele está desafinado. É sério, quando as pessoas me falam no Camarões, você só toca com 2 cordas, é porque eu não sei tocar com 6. Então eu tive que inventar um jeito de tocar a guitarra que eu queria tocar com as minhas 2 cordas. E quem assiste o show não acha ruim não, acha interessante, acha curioso, o som... Pô, o som parece que tem 6 cordas, que é ótimo, entendeu? Mas eu não toco por incapacidade motora. Eu não consigo usar 6 dedos, 5 dedos, para criar um som, nem com a mão, tocando num teclado assim. Então, a minha criação é muito diferente, né? Só isso já me difere de Mariano, que me difere que é diferente de Igor, porque cada template de criação muda a forma com que você compõe. Lembra que eu disse que eu gosto de fazer música com os outros? É porque eu faço solfejos sofisticadíssimos e alguém acha acordes para aqueles solfejos, né? Então eu faço um... Se vira, irmão. Não sei qual é a nota que você vai botar para combinar com esse solfejo. Mas eu sei que minimamente ele tem ligações harmônicas. Ele combina. Isso é bem presente nos riffs do Camarões. Muito. Você sabe que eu já falei para você que o Camarões é criado com a boca, né? Eu já falei para você 1000 vezes. Para quem já viu o show do Camarões, aqueles riffs são criados com a boca. Eu gravo na boca e mando para os guitarristas reais da banda. E eles simulam e eu termino escolhendo um lugar para eu estar ali que eu consigo fazer o que eu criei com a boca. Para eu estar inserido, mas quase tudo é meu, por exemplo. Acho que talvez o Camarões deve ter umas 100 músicas, eu devo ter feito pelo menos umas 80, 70, sei lá. E é isso, é criado é um instinto de criação bem diferente. Então, assim, templates de criação são importantes, né? Assim, o que é que você tem para criar, né? Como você cria, o jeito que você cria. Espaço mental, né? Ou a falta dele, né? Também são expoentes de criação, né? Você vê pessoas tentando se livrar de mazelas internas, né? Às vezes até se expondo mais do que deveria, ou expondo alguém, né? Eu tenho um pouco de birra quando um amigo escreve sobre o outro e aquele outro eu sei quem é, né? Eu acho um pouco desrespeitoso, dependendo do assunto. Eu tenho uma amiga que eu não vou citar o nome, que escreveu 2, 3 músicas pro ex-marido dela. E aí, pô, você nota, assim, que era uma conversa interna dos dois e que ela transformou em música. Pra mim, faltou habilidade pra ela. Porque ela poderia ter dito a mesma coisa sem expor tanto.
eu o acho que assunto tem, direto. eu acho que tem né? a coisa de o compositor, ele é um bom contador de história. Tem uma coisa Porque- que minhas canções muitas vezes não são sobre mim. Sim. Sim, Que fique claro. Chico César já disse isso, Não né? são sobre Eu acho que o são sobre compositor, outras um bom compositor, ele é um bom contador de história, porque às vezes você vai um bom contador de história, sei lá, a história é assim, o pintinho saiu de casa e foi atropelado. Aham. A história é só essa, o conteúdo é só esse, então você só vai, mas sei lá, Caetano Veloso pega isso e faz o sol que brilhava e ele vai dando camadas outras para essa composição que faz a música, você faz que coisa rebuscada, mas no final das contas ele está falando sobre nada. Ou então está falando assim, eu acho que não é do que você está falando, é como você está falando. Eu penso muito nisso, assim, é como você está escrevendo, principalmente quando a gente fala em letra. Sim. Assim, que a mensagem ela é mais objetiva, né? As criações melódicas, harmônicas, elas são mais subjetivas, então... Mas eu acho que na letra, eu acho que essa objetividade, ela também demonstra a capacidade da pessoa de ser uma boa contadora de história, assim. Sim. Ele citou o Caetano Veloso e sobre escrever sobre o nada de um jeito absolutamente fantástico. A capacidade de narrar, né, um nada ou uma ocasião, eu quero deixar assim, um exemplo para a gente meio encerrar a conversa. O Caetano estava na praia, sentado na areia da praia, em Ipanema, praia de Ipanema, final dos anos 60, ali começo dos anos 70, alguma coisa assim. E ele estava na praia e os novos baianos tinham acabado de chegar no Rio. E não estavam, acho que os baianos, eu não sei direito a história, mas acho que ficavam em cima, Petrópolis, ali, alguma coisa assim. Num sítio, né? Mas eles ficaram num apartamento perto da praia, depois foram... Esse apartamento onde o Gilberto foi visitar. Isso, exatamente. Numa dessas descidas à praia, vinha um cara que tinha acabado de chegar da Bahia com uma prancha e chegou e alguém disse assim, estão vindo os novos baianos. O primeiro que vinha era o Dadi. O Dadi tinha 15 anos. Ele vinha, O Leãozinho. ele vinha descendo na praia, o Caetano olhou aquele rapaz, e o Caetano era um cara que ele não sabia ao certo se ele gostava de homem, de mulher, nessa época a bissexualidade não era uma coisa corriqueira, né? Preparem seus filhos e netos, todos vão ser bissexuais, ainda bem. O futuro é esse. Futuro. E aí ele tava lá e ele viu aquela figura e ficou assim, estatelado com o cara, um guri, possivelmente gato pra caralho, Dadi ainda é um senhor muito gato, né? Cabeludaço, cabelo indo no meio das costas, com uma prancha. E aí o cabelo dele meio, né, esfarelado, meio sujo, cabelo, como que diz outro, cabelo grande, sujo é que é bonito, limpo fica feio. Então aquele cabelo sujo, meio tal, e ele escreveu o Leãozinho ali, naquela hora, com o violão ele escreveu. Gosto muito de te ver, Leãozinho é Dadi, né? É Dadi, ele narrando como ele viu Dadi pela primeira vez na praia. Aí ele fala da praia, ele fala do Leãozinho, gosto de te ver sentado ao mar, não sei o que. Tudo estava do lado dele, ele foi pegando como elementos para escrever sobre absolutamente nada. Assim, né? É uma figura que ele viu, né? E que ele possivelmente devia estar ali num momento que ele estava pronto. Aquilo que Mariano falou, ele estava pronto para escrever. O Chico César me disse, complementando esse exemplo para a gente terminar, eu tive a sorte de, na pandemia, mediar uma conversa sobre composição com Cristal e Chico César. Aí foi foda. Porque Cristal é uma grande compositora e habilidosíssima com violão e com pandeiro e com percussões. Com a voz nem se fala, muito habilidosa. E Cristal demorou a entender que ela podia compor, que ela podia escrever. Cristal, ela não é uma compositora antiga, ela é uma compositora recente. Sim. Ela não compõe nem há 10 anos, ela tem 25 anos de carreira, 20 anos, sei lá. E o Chico falou pra gente assim, olha, compor é um estado, né? Tanto é que o estado de poesia, ele deve ter tirado isso daí, que é o disco dele, Estado de Poesia. Ele fala, compor é um estado, você precisa estar o tempo inteiro para escrever uma música. E você não pode correr atrás de escrever a música que vai pagar as suas contas. Você tem que estar em estado de escrever as músicas que vai pagar as suas contas. Isso falando de profissão
songwriter, a pessoa que escreve músicas para que elas sejam reproduzidas pelas pessoas. Né? A turma de Fortaleza aqui, a professora disse, né? Vários compositores para eles aqui, para Xande Avião, para Wesley Safadão. A gente até conhece alguns aqui de Natal, né? João, Dorival Dantas e outros. E aí ele... Zé Hilton, de Parnamirim, do lado da de casa. E aí Chico disse que a irmã dele, que é de Natal, mora lá em Natal, estava indo visitar ele em São Paulo, a irmã de Chico César. Estava vindo visitar ele em São Paulo. Chico estava numa situação um pouco difícil, ele foi para São Paulo com 1986, ele foi para lá. Isso devia ser, sei lá, comecinho dos anos 90, ou talvez final dos anos 80, começo dos anos 90. E ele estava numa situação difícil, assim, tipo, ralação de artista que vai para São Paulo ali, né? A gente tem muitos amigos, né, nessa situação. Aqui a gente teve o Toca-Fita, né, que foi para lá. Toda hora tem algum amigo que está indo tentar a sorte em outra cidade. E ele estava, a irmã dele estava chegando em Congonhas. Ele morava relativamente perto, que era relativamente perto. Ele teve que andar 2 horas de onde ele estava até o aeroporto para chegar. Então ele saiu de casa 4 horas da manhã para pegar a irmã às 6 no aeroporto. No caminho, ele viu todo a desigualdade que é uma cidade do tamanho de São Paulo tem. Que é uma cidade que tem todas as oportunidades do mundo, mas ela é opressora. Se você não for um cara desenrolado, passa o trator em cima de você assim, rápido. Né? E ele não queria ser atropelado pelo trator e ficava observando a cidade. E aí ele começou a perceber que tinha uma certa... Tinha uma ponte entre a cidade de onde ele veio e São Paulo, que é a labuta de manhã cedo. Só que a labuta de manhã cedo do interior da Paraíba, de Catolé do Rocha, era uma labuta, e a labuta de São Paulo era outra. Aí ele fez o quê? A Mama África, né, o preto, né, ele é sempre o que vai ser o primeiro cara a acordar, seja em Catolé do Rocha, seja em São Paulo. A Mama África de São Paulo é da onde? É funcionária da Casas Bahia. Aí ele fez essa alusão e escreveu: Mama África, mãe solteira, né, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeiro nas Casas Bahia. Então, assim, ele dizendo isso pra gente, faz muito sentido de observação. Né? O cara tá enxergando, assim, Thundercat, visão além do alcance, assim. Comparando o preto que vai tirar a cana, tirar o milho, né, com o preto paulista, que não se difere muito. É sempre basicamente o primeiro a acordar e o último a ir dormir. Né? Ele narra essa história. Essa história é sobre ser preto no Brasil. Né? Ela até que tem um momento que ela até parece ser sobre outra coisa, mas se você começa, agora que eu falei, se você prestar atenção, ela fala sobre isso. Né? E ele cita pretos também, ele vai citando coisas que ele é preto, né? Ele está ali, é com ele que ele está falando, né? Sobre o olhar dele que ele está narrando. Né? Então é isso, gente. Sobre composição, acho que esse papo, queria agradecer Igor Fortunato, grande moçaroense. Obrigado. Figuraça. Mariana Tavares. Grande moçaroense de raiz e cidadão moçaroense. Cidadão moçaroense. Vamos compor, né? Vamos ter no agora. Vamos fazer